Olá, então nós vamos ter a nossa terceira aula sobre a nossa disciplina Química Inorgânica e, como já falado na aula passada, nós hoje vamos tratar de compostos de hidrogênio e aplicações. Então, nós vamos ver que o hidrogênio tem muita aplicação. Aplicação realmente, às vezes, que nós pensamos inusitada. Então, nós vamos usar alguns daqueles hidretos que nós comentamos com vocês na aula passada e mostrar como eles podem ser utilizados até mesmo na indústria. Então, se a gente olhar aqui, esta reação, que é uma reação do hidreto de cálcio, por exemplo, que nós comentamos na aula passada, nós vamos ver aqui que ele pode ser utilizado para secar solventes ou gases. No caso, gases inertes que nós vamos tratar. Isso por quê? Porque quando nós compramos algum solvente orgânico, como de clorometano, clorofórmio, e que nós precisamos ter esses gases secos, nós precisamos ter realmente um tratamento para, às vezes, tirar um pouco de água que esses solventes normalmente contêm. Ou mesmo em gases. Por exemplo, vejam vocês que muitos dos gases que nós usamos no laboratório ou na indústria, eventualmente, quando nós compramos esses gases nos cilindros, ele tem uma certa umidade. Então, esta água que nós estamos colocando aqui nessa reação é a água presente nesses compostos, sejam solventes, ou gases, sejam líquido ou gases. Então, nós vemos aqui que o hidreto, no caso o hidreto de cálcio, vai reagir com a água, formando o hidróxido e produzindo hidrogênio. Pois bem, então com isso nós secamos o nosso produto. Principalmente quando está tratando solventes, fica fácil a gente eliminar esse hidrogênio. Quando é gás, a gente precisa saber se o gás inerte que nós estamos querendo tratar, se o hidrogênio vai ser um problema ou não. Se for, nós temos que purificar esse gás de alguma maneira. Mas, de qualquer forma, nós estamos tratando aqui da secagem desses compostos. Lógico que nós, olhar uma reação desse tipo, nós temos que ter um olhar químico para ela. Vejam vocês, isso aqui é uma reação de óxido-redução. Por quê? Porque quando nós temos aqui o hidreto, que a carga dele é -1, nós formamos o hidrogênio, que a carga dele é 0. Ou seja, o hidrogênio, ou propriamente o hidreto, ele sofreu um processo de oxidação. Por outro lado, o hidrogênio que estava aqui na água, lembrando que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, portanto, o hidrogênio tem carga 1+. Uma parte desses hidrogênios aqui, ele vai ser reduzido, passar de H+ para H0. Então, é uma reação em que envolve 2 hidrogênios que tinham carga menos e 2 hidrogênios daqui que tinham carga 1+. Então, esse é o equilíbrio dessa reação, não só em termos de átomo, mas também em termos de elétron. Logicamente, nós poderíamos usar aqui qualquer outro hidreto, como o hidreto de sódio, por exemplo, em que o hidrogênio do sódio, no caso, ele iria sofrer uma oxidação. E, logicamente, a água também iria sofrer uma redução, igualmente como ocorre aqui. No caso do hidreto de sódio, apenas uma molécula de água seria necessário, porque ia formar o hidróxido de sódio, NaOH. Pois bem, então, essa é uma reação que já mostra aqui a importância do uso até industrial de um hidreto iônico. Uma outra maneira que a gente vê que pode usar hidretos é na produção de gás de hidrogênio para inflar bote salva-vida. Se nós tivermos, por exemplo, um bote não inflado, que
contenha, de alguma forma, um hidreto, seja no seu interior, seja nas suas paredes, quando ele cai na água, no mar ou no rio, ele vai reagir com esse hidreto, formando o quê? Um hidróxido e liberando hidrogênio, né? Por sinal, os soldados americanos, em época de conflitos armados, eles traziam nas suas mochilas, né, ou nas suas costas, sacos contendo hidreto, né, de forma que quando, né, eles caíssem em água, por exemplo, né, esse saco iria ser inflado e eles poderiam, então, assim, se salvar de um afogamento. Então, isso mostra, né, como que esses hidretos, que aparentemente formam reações químicas muito banais, muito simples, mas pode ter uma aplicação bastante útil, bastante grande, né? Uma outra coisa que é interessante a gente lembrar, né, é que os hidretos covalentes não são menos importantes do que os hidretos iônicos. Ao contrário. Nós sabemos que a população cada dia está aumentando e nós precisamos de alimento. Para alimentar a população cada vez crescente, nós precisamos de fertilizantes, né? E o hidrogênio, né, presente no hidreto covalente, como amônia, é deveras importante. Por quê? Porque nós podemos, a partir da amônia, fabricar fertilizante na forma de sulfato, por exemplo, de amônia, de fosfato de amônia, e então isso aí vai ser usado como fertilizante, como adubo para a terra e produzir mais alimentos. Então a gente vê novamente, né, que a amônia ou que o hidreto covalente é bastante importante, não só como fertilizante agrícola, mas também como fonte para produzir fibras ou plástico, como o nylon, por exemplo, né? E também está muito presente em produtos de limpeza. Quando a gente vai a um supermercado, procura aí um amoníaco, a gente vê que isso está na prateleira de produtos de limpeza. E também a amônia é muito utilizado para a produção de explosivo, não propriamente a amônia, mas da amônia pode se formar nitrato e o nitrato de potássio, por exemplo, é um agente utilizado em explosivos. Pois bem, é interessante também a gente descer um pouco mais a tabela periódica. Se vocês lembram, né, o fósforo está abaixo do nitrogênio, né, que é do mesmo grupo, né, e pode ser formado um hidreto covalente como a fosfina. Lembro que tanto aqui quanto aqui, né, o hidrogênio tem carga mais. E a fosfina é também usado na agricultura. Isso não para produzir fertilizante, mas sim para preservar os grãos colhidos pela agricultura. Por quê? Porque quando os grãos estão colocados num silo ou num galpão, é muito comum aparecerem pragas, né? Então, a fosfina é um gás, mas ela pode ser impregnada numa pastilha e por sublimação ela vai sendo liberada quando colocado nesse ambiente fechado e vai então expurgando ou minimizando as pragas de armazenagem. Isso aí funciona mais ou menos como alguns produtos que nós usamos para eliminar outros tipos de pragas indesejáveis, né? Bem, nós sabemos também que o combustível, né, nosso, né, combustíveis fósseis, não é indefinido, né, o seu tempo de uso, né? Nós sabemos que ainda temos muito petróleo, mas um dia ele vai acabar. Isso é inovidável, né? E, obviamente, né,
nós temos que já pensar em novos materiais para poder produzir esse hidrogênio. E uma maneira que nós podemos pensar é justamente o uso do hidrogênio como combustível. Nós sabemos que o hidrogênio é bastante inflamável. Agora, uma dificuldade que se tem na produção do hidrogênio é justamente como armazenar, né? Produzir em escala, né, industrial e como armazenar. Ora, nós já temos alguns produtos, alguns metais, como o paládio, por exemplo, principalmente o paládio, né, que ele consegue armazenar uma grande quantidade de hidrogênio na sua superfície, quando ele na forma metálica. Como eu falei já em aulas anteriores, os metais têm suas cavidades e, no caso do paládio, ele pode agregar aí nessas cavidades, formando uma esponja de hidrogênio, e ele pode absorver cerca de 900 vezes o seu próprio volume de hidrogênio. Então, é como se ele formasse uma esponja. E quando você aquece esse hidrogênio, né, ou seja, esse metal, né, contendo hidrogênio, ele vai ser liberado, né? Então, isso é uma outra forma, né, ainda que primitiva, da gente pensar em armazenar hidrogênio. Pois bem, o hidrogênio em si, ele é principalmente utilizado em indústria química, né, e petroquímica para a produção de fertilizante, como nós falamos, né? E ele, aqui, vale a pena lembrar, né, que ele pode ser usado, o hidrogênio, para hidrogenar alguns produtos. Vejam vocês que conta a literatura que o Napoleão, né, nas suas guerras, ele precisava alimentar os seus soldados. E naquela época a quantidade de manteiga era relativamente pequena, porque a manteiga, como nós sabemos, vem de produtos animais, né? E não era suficiente para atender o mercado. Então, o Napoleão colocou até mesmo um prêmio, né, para quem resolvesse esse problema da falta de manteiga. E daí os pesquisadores da época, principalmente os franceses, procuravam então produzir algo que substituísse a manteiga. E daí começou a surgir o que hoje nós conhecemos como margarina. Então, a margarina é oriunda de produtos vegetais, mas na forma não sólida. E para se tornar mais fácil no nosso dia a dia para consumi-la, ela foi então hidrogenado, esse produto que conhecemos como margarina, hidrogenado para ficar da forma que nós conhecemos hoje, pastosa. Então, vejam que a hidrogenação leva realmente à produção de um produto que nós consumimos no dia a dia, né? E, obviamente, também, né, o hidrogênio é usado no tratamento de petróleo bruto, porque tem petróleo que tem produtos insaturados indesejáveis. E são poluentes, inclusive. E, por isso, o hidrogênio é utilizado para saturar essas moléculas, produzindo, assim, um petróleo de melhor qualidade. E o hidrogênio é também usado como combustível de foguetes, não só na forma de hidrogênio líquido, propriamente dito, porque aí se leva, no caso, né, oxigênio, um balão de oxigênio também líquido, e quando se precisa, se faz a reação por ignição do oxigênio com hidrogênio, formando água, que não é poluente, e gerando grande quantidade de energia. Não só o hidrogênio líquido é usado como combustível para foguetes, como também o próprio hidreto de berílio é também usado como combustível do foguete, né? Lembramos que o hidreto de berílio, né, é um hidreto iônico, né? Embora, né, aí tenha um certo caráter covalente, porque o berílio não é tão eletropositivo como outros elementos de seu grupo. E uma outra aplicação do hidrogênio, né, é como
refrigerador de geradores elétricos. Então, a gente está vendo aí, né, que o hidrogênio tem uma série de aplicações. Logicamente, né, esta é uma das aplicações mais fantásticas do hidrogênio, é a produção da amônia. Basta dizer para vocês que essa reação química que nós mostramos ligeiramente para vocês foi uma polêmica durante vários anos no meio científico. Acabou que o Haber, que ganhou o prêmio Nobel por causa dessa reação química, ele ganhou o prêmio Nobel em 1918, mas por questões políticas na época na Europa, ele veio a receber seu prêmio somente em 1920. Bem, novamente aqui, né, a gente lembra que essa reação é bastante simples, aparentemente, mas ela precisa de temperatura da ordem de 400, 450 graus, precisa da atmosfera da ordem de 200 atmosferas, né? E catalisador de ferro, né? Então, é uma reação simples, mas que para chegar a um bom termo, durou anos e muita polêmica científica, né? E, novamente, por que nós precisamos do nitrogênio para a agricultura? Já comentamos, para o uso como fertilizante. E por quê? Porque antes da amônia, né, os fertilizantes que se usavam eram compostos sólidos, principalmente de nitrato, que era salitre do Chile, né, e guano, que são fezes de animais que se coletava em ilha, principalmente do Chile. Tanto o salitre quanto os ganos sustentaram por longos anos a economia do Chile, né? Então, vejam que realmente é um produto de grande utilidade econômica, né? E, logicamente, como já comentamos, né, o hidrogênio é usado em processos de hidrogenação e é muito difundido na indústria de alimentos, farmacêutica e combustível. E, logicamente, na indústria alimentícia, não só no caso da produção da margarina, que eu comentei, mas também ele é usado para hidrogenar gorduras vegetais, né, gorduras vegetais, né, que isso vai aumentar o tempo, né, de durabilidade desses produtos. Então, aqui a gente vê que realmente tem bastante aplicação o hidrogênio, né? E combustível, se pensa, né, muito em usar o hidrogênio como combustível, né? E desde a década ou dos anos 70 é que se procura essa possibilidade. E, logicamente, a queima, né, do hidrogênio, se usado como combustível, vai produzir apenas água que não é poluente, né? E, logicamente, o grande desafio é a estocagem, que o hidrogênio, como já foi comentado, é muito combustível. Se oxida fácil.